Paz, irmãos. Tá todo mundo conseguindo me ouvir aí? Perfeito. Então vamos lá. Toda vez que a gente fala sobre os evangelhos, a gente tem que entender que evangelho, ele é exatamente isso, são as boas novas para preparação, né, para anunciar salvação para todos aqueles que conseguem chegar até Cristo. É isso que são as boas novas. Então, o que acontece? Todas as vezes que a gente fala sobre isso, sobre evangelho, quando você ouvir falar sobre evangelho, entenda que é simplesmente um anúncio das boas novas, conduzindo o pessoal a simplesmente a salvação em Cristo. Então, é isso que a palavra evangelho quer dizer. Melhorou a imagem ou ainda está invertida? Aí, agora tá normal. Tornou. Perfeito. Então, olha só. Então, voltando aqui, todas as vezes que a gente falar sobre boas novas, a gente tem que entender exatamente sobre isso, quando falamos sobre o evangelho. Né? Aí, quando a gente fala sobre isso, o que essas boas novas, né? Esse princípio das boas novas, né? Que está simplesmente relatado para a gente lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Né? Eu queria muito estar lendo com vocês, para vocês poderem estar acompanhando também. Façam a anotação de vocês, estejam preparados, porque vai ter muito material que depois a gente acaba se perdendo, né? Em Marcos capítulo 1, versículo 1, diz exatamente sobre isso. Né? Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí você fala assim, tá, mas a gente vai estudar sobre Mateus, então o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente está simplesmente fazendo uma introdução a respeito do que seriam esses evangelhos. E os evangelhos, eles são nada mais, nada menos do que exatamente esse princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Então, se você ler todos os evangelhos, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, você vai ver que todos eles estão trazendo essas boas novas, essas notícias a respeito de Jesus Cristo. Quatro evangelhos, é isso que eu gosto muito de contextualizar, deixar bem entendido. E às vezes a gente fala assim, mas é repetido, eu leio na Bíblia, mesma coisa que eu estou lendo em um lugar, ele está no outro também, às vezes eu me perco. Só que se a gente entender qual que era o objetivo da mensagem e para quem ela foi escrita, isso com certeza facilita o nosso conhecimento e a nossa aprendizagem. Então, quando a gente fala sobre os evangelhos, a gente já viu que a gente está falando sobre as boas novas, estamos falando também a respeito de 4 evangelhos, né, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho ele foi escrito para um público diferente. Então, se você observar aqui, nesse slide que eu vou colocar para você, os evangelhos eles foram escritos aos 4 grupos gerais de pessoas no primeiro século. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gentios, pagãos da época. E João, ele escreve o livro de João, o Evangelho segundo João, ele escreve exatamente para os cristãos. Então, se você ler todos os evangelhos, você vai ver que ele traz para a gente informações diferenciadas. Amém, irmãos? Então, olha só, quando a gente fala também sobre os evangelhos, né, quando a gente vê por que 4 evangelhos, a gente vai entender que tem essa similaridade entre eles. Realmente tem. Principalmente os 3 primeiros evangelhos. Esses 3 primeiros evangelhos, a gente trata eles, é claro que a gente não vai estudar isso aqui hoje a fundo, mas só para a gente poder dar uma introdução para entrarmos no evangelho de Mateus, a gente trata os evangelhos como evangelhos sinóticos. Então, olha só. Pediu para eu poder repetir aqui para quem os evangelhos foram escritos, né? Então, como eu falei sobre os evangelhos sinóticos, perguntou aqui, os evangelhos foram escritos para quem, né? Então, como eu coloquei Mateus, Marcos e Lucas, então estou pondo aí na tela para vocês poderem acompanhar. Tá vendo aí? O livro de Mateus foi escrito aos judeus, o livro de Marcos foi escrito aos romanos, e o livro de Lucas foi escrito para os gentios. Tá todo mundo conseguindo ouvir aí? Sim.
Perfeito. O bom é que a Laninha sinaliza para a gente ali. Fica bom entender assim. Então, olha só, eu aumentei o som aqui, pessoal. Parece que o pessoal estava falando e eu não estava conseguindo ouvir aqui. Então, desculpe para vocês aí. É a nossa primeira aula, isso vai melhorar. À medida que o tempo passa, a gente vai evoluindo. Então, olha só, como eu falei, está bem claro aí para vocês, então, sobre o Evangelho, para quem foi escrito, né? Então, anota, façam suas anotações, tira print da tela, para que você possa entender. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque quando você for ler a respeito do livro de Mateus, você vai saber para quem foi direcionada aquela mensagem, né? Então, olha só, para que você possa entender. Né? Agora, propriamente dito, estamos entrando no Evangelho de Mateus. Então, quando a gente fala sobre o Evangelho de Mateus, a primeira coisa que a gente se pergunta é quem era Mateus. Mateus, ele era coletor de impostos, um publicano, e ele também era judeu. É isso que nós temos que entender a respeito de Mateus, que ele também era judeu. Por isso ele escreveu para os seus, para os judeus. Então, olha só, quando a gente fala sobre Mateus, quem ele foi na Bíblia, afinal de contas, eu quase não ouço falar sobre Mateus, né? Então, quem escreveu o livro de Mateus? Mateus, para você ter uma ideia, a Bíblia menciona sobre ele, né? A gente vai ler esses dois versículos aí, Marcos capítulo 2, versículo 14, e também Mateus, versículo 9. Mateus, ele tinha por sobrenome Levi, ele era um coletor de impostos, aquele que recebia os impostos do povo, né? Ele recebia os impostos e ele simplesmente, por ele receber os impostos, ele não recebia os impostos para o povo judeu. Ele recebia os impostos para o povo romano. Então, por isso ele era odiado, por isso ele não era muito bem visto dentre os seus, porque ele recebia impostos exatamente para os romanos, que eram os romanos que dominavam na época. A gente vai entender como assim os romanos dominavam na época, agora a gente vai falar sobre isso, mas observa só, quando a gente fala sobre a autoria de Mateus, lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14, né, para que você possa acompanhar um pouco a leitura, diz assim, ó, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Então, nós vemos aqui a respeito quando simplesmente Jesus chama Mateus para poder segui-lo. Quando Jesus convida Mateus para poder segui-lo, e Mateus, né, simplesmente, prontamente, ele segue a Cristo. Então, nós temos também outra posição em que nós falamos sobre Mateus também na Bíblia, a respeito disso, do chamado de Mateus, que é exatamente no livro de Mateus mesmo, capítulo 9, versículo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Então, nós temos aqui exatamente, a gente começa a entender quem era Mateus, né? Então, a gente sabe que Mateus, ele era, primeiramente, ele era publicano, ele coletava os impostos do povo, ele não coletava para o povo judeu, deixa isso bem claro, né? Ele coletava os impostos para os romanos. Então, quando ele coletava os impostos para os romanos, o povo acabava não gostando muito dele. Então, Mateus não era uma pessoa bem vista, né? Mas por que assim? Por que ele coletava para os romanos? Vamos só entender um pouco da questão da história. Porque quando a gente termina o livro de Malaquias, lá o último livro do Antigo Testamento, a gente acaba no período em que está acabando o cativeiro babilônico. E quando nós começamos o livro de Mateus, né, o primeiro evangelho ali do Novo Testamento, ele acontece de forma em que o pessoal já não está mais no cativeiro babilônico, mas eles estão, de certa forma, sob o domínio dos romanos. Então, o que seria isso? É exatamente o que eu quero mostrar para vocês, que é o que era chamado de Pax Romana. Né? Que o que acontece? Roma simplesmente dominou a época e ela conseguiu trazer uma paz para as estradas, ela fazia uma espécie de culturalização, né? Que ele simplesmente saía levando a cultura romana para todos os povos. Então, quando Roma começou a dominar, né, nesse período de Pax Romana,
que traduzido para o latim significa paz de Roma, paz romana. Então, quando começou a liderar tudo isso, simplesmente o pessoal, quando a gente ouve falar sobre Jesus, quando Jesus começa, então, o ministério dele, quando começa a respeito disso, ele nasce e vem simplesmente o Evangelho de Mateus dentro desse período em que quem dominava era exatamente Roma. Então, por conta disso, Mateus ele cobrava impostos, ele coletava os impostos exatamente para o pessoal romano, que era o governo da época para o qual ele trabalhava. Então, quando a gente fala, é importante a gente saber isso, porque quando a gente simplesmente menciona a respeito de Mateus, e a gente acaba o livro de Malaquias e começa o livro de Mateus, às vezes a gente fica um pouco perdido nisso. Ah, mas por que o pessoal estava ali, agora já mudou tanto assim? Então, é isso que acontece. Nesse período interbíblico, nesse período de Malaquias, até o período mesmo ali de Mateus, Roma acaba dominando. Então, quando a gente fala sobre Mateus, a gente pensa assim, onde eu vejo Mateus na Bíblia, né? O nome de Mateus ele é mencionado 2 vezes. Ele é mencionado no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 3, quando relata a respeito dos 12 discípulos, e também no livro de Atos, capítulo 1, versículo 13, que também fala a respeito dos 12 discípulos. Para que você possa entender e deixar isso bem claro, Mateus era um dos 12 discípulos de Cristo. O que acontece? Algumas informações para que você possa entender a respeito de Mateus. Mateus, apesar dele ser o primeiro evangelho, como a gente vê lá no livro, né, quando a gente está pegando a Bíblia ali, que a gente pega para estudar o Novo Testamento, o primeiro livro que nós temos é o livro de Mateus. Né? O primeiro evangelho ali é o livro de Mateus. Porém, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Né? Então, deixe isso muito claro. É uma questão, para te falar a verdade, é uma questão doutrinária, questão mesmo até de estudos, apontam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E Marcos serviu como base para que outros evangelhos fossem escritos, como, por exemplo, o evangelho de Mateus, né, o evangelho de Lucas. Então, quando a gente vai estudando a respeito desse evangelho, a gente vai ver bastante conteúdo a respeito deles. E olha só, como eu falei a respeito de algumas informações, quando a gente fala sobre o evangelho de Mateus, a gente precisa entender mais ou menos qual foi a data que ele foi escrito, né? Para que a gente possa contextualizar tudo direitinho. Ele foi escrito, né? Alguns acreditam que ele pode ter sido escrito por volta dos anos 50, outros discordam, falam que foi escrito por volta da década de 60. Só que a maior aceitação, gente, de uma data é de aproximadamente do ano 74 depois de Cristo. Né? Então, deixar isso muito claro, que ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Provavelmente foi o evangelho de Marcos. Né? E olha só, quando a gente fala para quem ele foi destinado, por que Mateus escreveu? Mateus escreveu exatamente para os judeus. E este é o ponto de vista que é confirmado dentro do evangelho de Mateus. É interessante porque o evangelho de Mateus, ele menciona a respeito da genealogia lá no comecinho. Por quê? Porque para o povo judeu era muito importante saber de onde Jesus vinha. Não poderia simplesmente começar a mencionar dizendo, este é o Messias. Né? Eis que nós apresentamos para vocês o Messias. Então, para os judeus, eles precisavam de embasamento, principalmente embasamento hereditário, né? Embasamento genealógico, para que pudesse entender de onde veio Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de Mateus ele começa trazendo detalhadamente a genealogia para saber de onde veio Cristo. E por que a gente fala sobre isso também? Porque no Evangelho de Mateus, quando ele fala sobre a respeito, como que eu posso ver alguma evidência de que ele foi escrito para o pessoal judeu? Né? Então, queria muito que você anotasse essa referência de Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, né? Só que para que você possa acompanhar a leitura dela aí, eu coloquei para você, para a gente ganhar tempo, que diz assim, ó, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios. Lembrando que gentios era exatamente aquele povo que não era judeu, aquele povo que não tinha crença em Cristo,
no Novo Testamento, né? Lá na época da igreja primitiva. Não vão aos gentios nem aos samaritanos, né? Então a gente tem aqui outros povos também, né? Distinto dos judeus. Nós temos judeus e samaritanos. Depois a gente pode estar vendo aula sobre isso. Vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, quando fala sobre isso, Mateus ele traz essa evidência de que o evangelho dele, a mensagem dele, ela era simplesmente destinada e voltada ao povo judeu. Então, que a gente possa entender, né? A gente viu aqui a respeito dos evangelhos sinóticos, a diferença das visões de cada um, para quem os evangelhos foram escritos, né? E a evidência clara para quem o evangelho de Mateus ele foi escrito, que é exatamente para o povo judeu. Então, como a gente está falando sobre o Evangelho de Mateus, é que a gente viu que o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, ele é escrito e destinado para os judeus. Por que ele é destinado para os judeus? Porque ele tinha a importância de mostrar que Jesus, né, Jesus de Nazaré, é interessante você analisar isso, porque é o Evangelho que menciona, sempre que ele vai mencionar Jesus, ele menciona Jesus de onde? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o rei Messias da profecia hebraica. Para você ter uma ideia, o Evangelho de Mateus, ele menciona para a gente mais de 40 profecias do Antigo Testamento. Por quê? Exatamente porque é o Evangelho que ele fica mostrando que Jesus veio, que Jesus era aquele que veio para poder cumprir a profecia. É aquele que veio para poder cumprir a profecia, aquela profecia que estava descrita, o leão, aquele que virá no trono branco, no cavalo branco, aquele que virá cumprir a profecia, aquele da profecia da profecia hebraica. Quem é esse? Esse da profecia hebraica é o Jesus de Nazaré. Então, por isso que quando a gente pega lá no livro de Mateus, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, você vai ver que ele traz exatamente a genealogia completa de Jesus Cristo. Por quê? Exatamente, porque para os judeus tinha muito. Quando você ouve na Bíblia, você sempre vê, né? Por exemplo, você vai ver aqui Levi, né, filho de Alfeu. Então sempre trazia consigo o nome, ele era acompanhado até mesmo de duas coisas. Ou ele era acompanhado da família de quem a pessoa provinha, ou então da localização, da província de onde a pessoa vinha. Então, sempre quando mencionava a respeito disso, ele vinha basicamente como, para a gente entender, basicamente como um sobrenome, né? Como um sobrenome, trazendo para a gente o quê? Trazendo de onde era a pessoa para poder trazer um embasamento e uma autoridade dentro daquela situação, dentro daquele contexto. Então, quando a gente vê lá no Evangelho de Mateus, que a gente começa a ler, e quando você começa a ler, às vezes é até enfadonho, cansativo, você não entende aquilo, mas hoje eu tenho certeza que quando você lê o Evangelho de Mateus, que começar a sua leitura do Evangelho de Mateus, que você vê toda aquela genealogia, agora sim você vai entender o porquê daquela genealogia. Por que é tão importante colocar aquilo? Era importante se escrever aquilo e colocar aquilo exatamente para poder trazer uma autoridade sobre quem Mateus estava relatando, que era Jesus Cristo, e que Jesus de Nazaré era o rei Messias da profecia hebraica. Então, para que a gente possa entender, todas as vezes que a gente estiver lendo o livro de Mateus, ele sempre vai trazer o propósito principal do Evangelho de Mateus. O propósito principal, é claro, o propósito dele é trazer as boas novas a respeito da vida, né, e da biografia de Cristo, mas o maior propósito dele é trazer a vida e a biografia de Cristo, porém ele trazer a vida e a biografia de Cristo para quem? Para os judeus. Porque os judeus tinham essa necessidade de entender de onde é que veio, de onde esse Jesus veio. Né? Afinal de contas, quem é esse Jesus? Se eles falassem apenas que Jesus era filho de José, eles não teriam tanta aceitação. Né? O Evangelho de Mateus não teria a aceitação que se tem hoje. O povo não teria visto nem tratado Jesus como se tratou na época. Então, quando você lê o livro de Mateus, você vê a respeito, deixa eu até pegar para vocês aqui o livro de Mateus, capítulo 1,
quem puder pegar sua Bíblia aí também e acompanhar a leitura, Mateus capítulo 1, olha só, para que você possa acompanhar. Diz assim, ó, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Então você vai observar que a primeira coisa que é mencionada no livro de Mateus é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. E ele ainda menciona simplesmente de onde é que veio essa genealogia. Jesus é descendente de quem? Primeiramente, ele tinha que ser descendente de Davi, para que se cumprisse a profecia, e ele também é descendente de Adão. Então, quando a Bíblia menciona, traz tudo isso para a gente, ela está simplesmente trazendo uma autoridade a respeito do assunto para que Jesus pudesse receber essa autoridade na sua apresentação inicial. E quando a gente vê a respeito também no Evangelho de Mateus, né, passando já do capítulo 1, indo para o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, a gente tem a visita dos magos. É importante isso, por quê? Porque aqueles magos, para você ter uma ideia, eles aguardavam o cumprimento da profecia. Eles estavam aguardando que a profecia se cumprisse, né? E eles estavam ansiosos para que ela se cumprisse. E eles tinham essa ideologia de que essa profecia de Cristo se cumpriria naquela época. Então, por isso que é importante, quando os magos vão visitar a Cristo, né, lá no capítulo 2, né, aqui a gente não vai ler tanto, irmãos, para poder ganhar um pouco de tempo, mas no capítulo 2 de Mateus, quando a visita dos magos, né, quando eles vão visitar Jesus, ainda levam presentes para Jesus, eles mostram aqui o reconhecimento da autoridade. Então, Mateus ele deixa isso muito claro, né, que até mesmo os magos, quem eram os magos? Magos não é como a gente conhece hoje. Não são esses magos que mexem com magia, com feitiçaria, ocultismo, não. Na realidade, a essência é a mesma, né? Os magos, eles tratavam exatamente com predições, né? Eles tratavam com assuntos voltados para entendimento das profecias na época. Então, quando os magos acabam visitando Jesus, eles deixam bem claro que, segundo o entendimento deles, segundo a análise deles, segundo o estudo deles que eles tinham como magos, aquele era exatamente o Messias que estava cumprindo a profecia. Então, por isso que é tão importante, quando a gente lê a respeito dos magos, não é uma leitura apenas assim, os presentes de Jesus, né? Os presentes que Jesus ganhou. Tem gente que até toma isso como base para fazer chá de fralda, chá de berço, eu nem sei como é que fala direito. Mas eles usam que fala, até Jesus recebeu os presentes, isso é importante. Só que, na realidade, a importância aqui não são os presentes. A importância aqui, na realidade, é o reconhecimento da autoridade de Cristo e da autoridade do reconhecimento do Messias na vida de Jesus, na figura de Jesus, né? E aí também o Evangelho ele traz, também lá no capítulo 2, a fuga para o Egito. Mas por que fugir? O que acontece? Aí nós vamos de novo voltar aos magos e também à Pax Romana. A gente sabe que não eram os judeus que dominavam na época que governavam. Então, baseado nas profecias, o que acontece? Simplesmente houve decreto para que todos os meninos pudessem, para que todo mundo se alistasse. E aí o que acontece com isso? Simplesmente estavam esperando que Jesus, já estava mais ou menos meados da época do nascimento de Jesus, e aí o que acontece? Ele simplesmente foge. José foge com a sua família para poder ter a sua família em paz, e por isso que é relatado a fuga para o Egito. Só que quando tudo isso acontece no livro de Mateus, irmãos, isso que é o magnífico da história de Mateus. É porque Mateus ele narra isso de uma forma tão espetacular, porque somente no Evangelho de Mateus que a gente vai ver alguns detalhes, algumas nuances. Por quê? Porque ele relata exatamente sobre os judeus sobrepondo a um decreto romano. Então, todas as vezes que a gente lê a respeito do Evangelho de Mateus, eu gosto muito de deixar isso claro, é porque quando a gente vê um povo que estava sendo subjugado. Era um povo que estava vivendo sobre o Império Romano.
É um povo que estava vivendo com uma outra cultura estrangeira na sua terra. Era um povo que estava vivendo cada vez mais e mais afastado da sua cultura, né? Eles estavam sendo reculturados. Não sei nem se essa palavra existe. Mas o que acontece? Quando, então, vem Jesus, o Messias, vem aquela promessa de salvação, aquela promessa de acabar com todo o jugo, aquela promessa de ser libertos, né? Mais uma vez o povo sendo liberto, agora liberto da mão dos romanos, né? Tendo a sua independência. Então, por isso que o Evangelho de Mateus, quando você coloca ele dentro de todo esse contexto, ele fica maravilhoso. Ele fica tremendo, porque ele vai mostrar para a gente qual que era a perspectiva, qual que era a espera daquele povo. O que aquele povo estava esperando com Jesus? Né? É interessante porque nessa hora a gente entende o que também Judas esperava de Jesus. Isso é uma situação para outra ocasião. Mas olha só, quando a gente fala sobre isso, a gente vai entender basicamente o que aconteceu então no Evangelho de Mateus. E é interessante porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e 7, ele vai trazer para a gente o Sermão do Monte. E ele traz o Sermão do Monte completo, irmãos. É onde você vai encontrar o sermão completo, completo, completo. E ali tem algumas nuances que eu queria deixar com vocês. Primeiramente, no capítulo 11, Mateus capítulo 5. Se você puder abrir, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Mateus capítulo 5. Então, olha só a tela aí que vocês estão acompanhando. Mateus capítulo 5, versículo 11, quando fala ali sobre o sermão da montanha, diz assim: felizes são vocês, quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Então, para que você possa entender, quando você pega essa leitura, né, Mateus está trazendo ali também para a gente a respeito do quê? Daqueles que estão simplesmente sendo perseguidos, porque o povo vivia uma perseguição. Os judeus viviam uma perseguição. Você pode observar que os judeus não poderiam, não sei quem acompanhou aquele filme mesmo da Paixão de Cristo, os judeus não poderiam nem fazer como é que fala, gente? Um julgamento por eles mesmos. Por quê? Porque eles não tinham autoridade governamental para poder executar qualquer ordem que eles tivessem, qualquer lei que eles tivessem. Então, tudo isso, eles estavam sendo subjugados pelos romanos. Então, quando isso acontece, simplesmente... Só um momento, a gente tem uma pergunta aqui. Então, quando isso acontece, eles estavam simplesmente levando as suas reclamações ao povo romano, eles levavam tudo isso para o povo romano para que eles pudessem julgar. Então, eles tinham o seu pré-julgamento, né, entre eles faziam seus pré-julgamentos ali, e depois que eles faziam seus pré-julgamentos, eles levavam para o povo poder julgar. Então, quando isso acontece, nós temos esse povo, um povo que estava cansado, um povo que estava sobrecarregado. E lá no livro de Mateus, ele traz aquela referência maravilhosa que diz o que? Quando Jesus fala para todos eles, quando Jesus surge, né, com essa visão messiânica, com essa visão de Salvador, Jesus diz o que? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quando Jesus ele chega com essa visão messiânica, com essa visão, né, de Salvador, de salvar todo mundo, né, alguns judeus, exatamente por tantas coisas, porque alguns deles não acreditavam, exatamente por tantas perseguições, tantos por serem subjugados de tantas as maneiras, eles ficavam sempre não acreditando, esperando pela vinda do Messias, porque eles não acreditavam na vinda do Messias como na pessoa de Jesus Cristo. Está claro, irmãos, para vocês?
Pastor Wesley, tem algumas perguntas sendo feitas no chat para você. O chat eu deixei para o pastor me acompanhar. Calma aí, irmãos. Ok, a hora que você quiser responder as perguntas, pastor Wesley, nós temos 15 minutos para o término da aula e tem algumas perguntas. Se quiser que eu leia, eu já leio para você. Tá, deixa eu só terminar um pouquinho do conteúdo e que eu respondo as perguntas no final, só para eu poder finalizar uma parte aqui. Perfeito. Um momento, irmãos. Pastor, você também quiser ir acompanhando aí, puder responder alguma coisa, também ajuda para eu terminar aqui o material. Eu estou aqui, você está me ouvindo? Ok. Então, olha só, irmãos, quando a gente está contextualizando isso, entendendo tudo isso... Oi, pode falar. Quem me chamou? Pode Alguém me continuar, chamou. Wesley. Pode continuar. Tranquilo. A gente precisa focar as perguntas no chat, porque se todos liberarem o microfone, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de comunicação. Amém. Então, olha só. É importante também, por quê? Porque no Evangelho de Mateus, né, é interessante quando a gente pega lá no capítulo 15, acredito que seja isso mesmo, deixa eu só pegar a referência correta para vocês. Mateus capítulo 15, Jesus ele é confrontado até mesmo como os seus discípulos comiam. Né? Deixa eu só confirmar aqui se é Mateus capítulo 15 mesmo. Exatamente. Então, olha só. No livro de Mateus, capítulo 15, vou até compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, só um momento. Então, olha só, no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1, olha só, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Então você vai observar aqui que, primeiramente, surgiram grupos, até mesmo judeus, grupos judaicos mesmo, né? Então aqui você tinha os fariseus. Então surgiram vários grupos que contestavam a Jesus Cristo como Messias, né? E por isso esse povo começou a se opor a ele. E é interessante porque aqui no Evangelho de Mateus, eles começam a contestar porque eles eram focados unicamente, exclusivamente em seguir a lei à risca. E quando eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos, eles já ficaram escandalizados com isso, falando que eles não estavam respeitando a cerimônia de lavar as mãos antes. E aí a mensagem de Jesus é maravilhosa, né? Porque Jesus, ele simplesmente... ele relata até mesmo a questão a respeito que Isaías profetizou a respeito deles, né? Que esse povo honra apenas com os lábios, né? Apenas aquilo que é a lei. Então, quando Jesus fala sobre isso, Jesus acaba dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim aquilo que sai da sua boca. Então, quando isso acontece, o povo simplesmente pensando assim: opa, peraí, alguma coisa está acontecendo além do que a gente está entendendo. Então, aqueles fariseus, saduceus, você tinha vários grupos que se levantaram na época, questionando a Cristo, trazendo questionamentos ali. Então, esse povo é simplesmente um povo que não via a Cristo como Messias. O Evangelho de Mateus, ele vai sempre relatar fervorosamente essas discussões entre Cristo e o povo, exatamente Cristo reafirmando todo momento que ele era o Messias. Amém, irmãos? Às vezes a gente fica falando aqui, parece que está falando sozinho, porque falta as pessoas, falta a interatividade dos irmãos. Ok, perguntas, pastor Wesley. Pergunta da Thalita. Aí, se você não souber responder, a questão fica em casa, você resolve isso com ela aí.
Ela pergunta assim: então Mateus se preocupou em dizer que Jesus era o Cristo da profecia? Esse foi um dos objetivos dos relatos que Mateus faz, né, no seu livro? Sim. Até coloquei isso aqui no slide para a gente aqui. Que Mateus ele deixa isso muito claro lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, né, quando Mateus ele relata a respeito de simplesmente do chamado, né, fala exatamente para não ir nem aos samaritanos, nem aos gentios, ir diretamente aos filhos de Israel. Então, quando Mateus ele escreve essa mensagem, Mateus deixa muito claro a sua mensagem voltada para o povo judeu mesmo. Mas eu converso com ela aqui direitinho. Outra pergunta é a respeito dos presentes que os magos levaram para Jesus, que Mateus relata. É possível dar a esses presentes algum significado? Olha, isso existem teorias, né? Teorias, biblicamente a respeito assim de significado, não. Que a gente sabe que o que foi oferecido? Foi oferecido ouro, incenso e mirra, né? Foram os 3 presentes que os reis magos levaram para eles, né? Então, sempre quando a gente fala a respeito de ouro, o ouro traz reconhecimento, né? Simplesmente da fragilidade do povo mesmo em si e reconhecendo o reinado de Cristo. Aí o incenso, tem teorias que mostram que o incenso simplesmente reconhece que aquela criança, né, tão humana, o próprio Deus, ele tem um amor divino. E tem outra teoria que diz a respeito da mirra, que a mirra simbolizava que aquele rei divino também era verdadeiramente humano. Então eles tentam fazer essa analogia, né, dos presentes com a divindade e a humanidade de Cristo. Mas são teorias, irmãos. Biblicamente nós não temos esses significados. Acho que é bem importante a gente mencionar, assim, quando a gente fala de interpretar o texto, a gente está fazendo um processo chamado de exegese, né? Que é de tirar para fora um significado, tirar para fora um conceito. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar simbolismos, é muito importante você fundamentar isso numa cultura ou em outros textos bíblicos, né? Então, o simbolismo, numa exegese, ele é bem complexo, porque a gente precisa trabalhar muito bem o que a Bíblia quer dizer. E quando eu trabalho com simbolismo, pode ser que eu corra o risco, né, de fazer com que a Bíblia diga o que eu quero que ela diga, né? Então, é verdade, existe um simbolismo, mas a essência ali era que Mateus estava evidenciando a natureza de Jesus, né? Como rei, como o Messias, né? Essa foi a essência do propósito dos presentes, né? O simbolismo é possível trabalhar, mas aí você tem que saber em base de quê, né? Baseado em que a gente vai trabalhar esse simbolismo? Baseado apenas na cultura judaica? Baseado em outros textos bíblicos? Então aí você abre um leque muito grande de interpretações, todas elas podem ser pertinentes, podem ser interessantes, mas a gente sempre tem que pensar se os reis magos de fato queriam dizer o que a gente está dizendo que eles queriam dizer, né? Então, nesse estudo, é muito importante a gente focar no que a Bíblia diz, sem tantos simbolismos, né? Os simbolismos são lindos para as pregações, mas aqui a gente precisa focar um pouco nesse significado literal da Bíblia, né? Mas o simbolismo, sim, é um estudo interessante para ser feito. Tem mais outra pergunta? Bem, são apenas essas mesmo. Deixa eu ver se no grupo alguém fez alguma pergunta. Não. Ok. Então é isso, irmãos. Na semana que vem, a gente vai falar sobre alguns milagres específicos, né, algumas parábolas e diferenças que nós encontramos somente no Evangelho de Mateus, que é as suas particularidades, para a gente poder encerrar.
Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem conosco aí nesse tempo. Em nome de Jesus, você possa ser tremendamente abençoado. A gente vai começar o curso, né? Passar para a gente começar o curso de família.